Existe uma ilusão muito comum quando a gente fala de sucesso, e a ideia de que sempre existe um caminho mais fácil. E a verdade é que muitas vezes não existe escolha. Ou você faz o que precisa ser feito, ou você fica parado onde está. E hoje eu quero falar sobre a resiliência não como motivação, mas como necessidade, usando o Isaac de Bullock e histórias reais de pessoas que construíram riqueza no longo prazo e experiências minhas em que desistir não era uma opção, porque simplesmente eu não tinha outra alternativa melhor. Vamos começar com o bloco 1. Quando o jogo não te dá atalhos. No anime de Blue Lock, ou no mangá específico também, o Isaac não entra com vantagem. Ele não tem talento natural absurdo, ele não tem físico dominante, ele não tem nome, ele só tem uma coisa: continuidade. E isso é importante porque muita gente acha que resiliência é escolha. Nem sempre é assim. Às vezes a vida não te oferece o caminho curto, ela só oferece o caminho possível. E é aí que o caráter se forma. 2. A diferença entre ter opção e ter responsabilidade. Aqui no Japão existem pessoas que conseguem transferir a carteira de motorista do Brasil, em que tem menos etapas, menos provas, menos desgaste, mas eu não tinha essa opção, porque eu não tenho carteira de motorista no Brasil. Meu único caminho possível era o mais longo, em que foi o mais cansativo, o mais exigente, prova teórica com mais de 50 questões, prova teórica com mais de 100 questões, prova prática de percurso, prova prática na rua, sem atalhos, sem escolha. Isso é algo que ninguém fala quando romantiza resiliência. Às vezes você não é resiliente porque quer, você é resiliente porque precisa. E 3. O fracasso repetido e o peso psicológico. Eu reprovei 5 vezes na prova teórica de 100 questões. Foram 5 vezes. E cada reprovação não era só um erro técnico, era um desgaste mental, era frustração, era aquela pergunta silenciosa: será que sou eu o problema? É nesse ponto que muita gente quebra, não porque é incapaz, mas porque começa a negociar com a própria identidade. E a filosofia fala muito disso, em que Epiteto dizia que o sofrimento começa quando confundimos o que acontece conosco com quem nós somos. Eu não era alguém que não conseguia, eu era alguém em processo. E essa distinção muda tudo. 4. A sexta vez não foi sorte. Na sexta tentativa, algo mudou. Bem, eu acordei com raiva. Acho que foi isso também. Mas enfim, não porque ficou mais fácil, mas porque eu fiquei mais calmo. Em partes, que nem eu falei antes, eu acordei com raiva nesse dia. Mas na prova em si, eu fiz a prova em metade do tempo e fiz com calma, pelo menos nesse momento. E usei o resto para revisar as questões que estavam erradas e tal. E eu encontrei 3 questões erradas. E fui lá e corrigi. E eu passei com 92 pontos, porque se fosse 89, teria reprovado de novo. Isso ensina algo muito importante, em que a resiliência não é insistir no caos, é insistir com clareza. O Isaac faz exatamente isso. Ele não joga mais desesperado, ele passa a ler o jogo. 5. A resiliência é inteligência em longo prazo. O que o Isaac aprende no Blue Lock é o que pouca gente aprende na vida real. Não vence quem corre mais rápido, vence quem aguenta mais tempo no jogo. E Luiz Barsi construiu patrimônio repetindo decisões simples por décadas. E Flávio Augusto construiu e reconstruiu porque não se apegou a uma única versão de si mesmo. E nenhum deles venceu porque teve facilidade. Venceram porque não abandonaram o processo quando ficou difícil. E isso não é motivação, é estrutura mental. 6. Quando parar não é desistir, mas ajustar. Eu já parei de investir para construir reserva de emergência. Já foquei em segurança em vez de retorno. Já desacelerei. Porém, isso não foi desistência. Foi leitura de cenário. Resiliência não é continuar a qualquer custo, é saber quando avançar, quando pausar e quando ajustar. O Isaac não insiste em jogar do mesmo jeito, ele muda para continuar. Quem não entende isso confunde força com teimosia. 7. O silêncio que constrói. Ninguém te parabeniza
enquanto você está repetindo, errando e tentando de novo. Ninguém aplaude quem estuda depois do trabalho, quem reprova e volta, quem constrói no invisível. Mas é nesse silêncio que você se torna perigoso. Bem, no bom sentido. Sêneca dizia: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. Resiliência é saber para onde vai, mesmo quando o vento está contra. Conclusão é que talvez você esteja passando pelo caminho difícil, não porque você escolheu, mas porque foi o único caminho que apareceu. E isso não te torna azarado, te torna forte se você continuar. E fracassar não te diminui, porém, se você parar ou desistir, realmente sim, você vai ser diminuído. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, comente aqui embaixo o trecho que mais te marcou e se inscreve no canal também. Lembrando também para compartilhar com alguém que está enfrentando o caminho longo e difícil também, porque algumas pessoas não precisam de motivação, elas precisam ouvir apenas continua. Então também tenha uma boa semana e boa sorte nos campos de batalha. Falou e até mais.